ou nos próximos dias vão ser aprovadas iniciativas legislativas? A prova de algodão é esta. Não é o que as pessoas disseram à frente das câmaras há uns meses. Isso não conta. Aquilo que os responsáveis políticos, pressionados pelos discursos do Presidente da República ou do Primeiro-Ministro, disseram e pelas correntes de opinião, é importante. Mas o que está aqui é que é importante. Ou seja, aquilo que está neste momento projetado no Parlamento para ser aprovado é que mostra o que é que cada um dos partidos quer fazer. Não, estou a perguntar, as que têm mais hipóteses de ser aprovadas, o conteúdo que lá está chega, serve? Não, as propostas são variadas, elas têm um fio condutor que é relativamente comum, há um aspecto sensível, que é aquele aspecto em pelo qual a lei atual é totalmente ineficaz, que as propostas do Partido Socialista e do Partido Social Democrata coincidem. Estranhamente, é no facto de ser exigido uma notificação para poder haver responsabilidade criminal. Quer dizer, eu sou juiz, vendo uma sentença, recebo 1 milhão de euros escondido, oculto o dinheiro não sei aonde, e estão à espera que o Conselho Superior da Magistratura vá notificar-me para apresentar o dinheiro que não sabe que existe e que eu recebi, e só há crime se eu for notificado. É evidente que isto não haverá nunca crime. Portanto, isso é o alçapão que o Centrão já está a pôr na lei? Isto é o alçapão que a lei tem e que estas duas propostas mantêm. E eu espero que a discussão no Parlamento, para a saúde da nossa democracia e para esses 80% não passarem para 100%, que os partidos percebam que, para mexer na lei, não vale a pena aumentar a pena, mas manter as condições que tornam a aplicação da pena impossível. Porque isso é fingir que se trabalha e que se faz alguma coisa e não se faz nada. Quem vota contra? O PS, o PSD, o Bloco de Esquerda, o PCP, o CDS, o PAN, o PEV, a senhora deputada Joacine Catar Moreira, Iniciativa Liberal. Muito bem. Quem vota a favor? Vota a favor o Chega. Quem se abstém? Abstém-se o PAN e a senhora deputada Cristina Rodrigues. O projeto foi rejeitado. O debate que aqui tivemos hoje foi particularmente revelador. Revelador de como uma grande parte dos representantes eleitos pelo povo português não tem vontade nem quer combater o enriquecimento ilícito. Uma boa parte dos eleitos do povo português, traindo a sua confiança porque assim o disseram contrário nas últimas eleições, não tem na verdade nenhum interesse em combater o enriquecimento injustificado. Que é o mesmo que dizer para que ouçam lá fora aqueles que chegam sem nada e saem com tudo, sem nenhum dever de demonstrar aquilo que o fazem e porque o fazem, dizendo que isso colocaria em causa a presunção de inocência. Como se fosse normal no exercício de funções públicas, chegar com um salário padronizado e sair com as mãos cheias de dinheiro para empregos dourados lá fora, fosse aquilo que deve fazer um democrata e defender a democracia. É isso que ouvimos aqui hoje neste Parlamento. Retórica para a esquerda e para a direita, impedindo aquilo que os portugueses querem fazer, que é criminalizar o enriquecimento ilícito. Citaram a carta de Vítor Hugo. Certamente que Vítor Hugo não conhecia este país tão bem como os milhões de portugueses que todos os dias têm que viver ao seu lado. Têm que olhar para a corrupção na porta da sua Câmara Municipal, na porta da sua Junta de Freguesia. Têm que ver um ex-primeiro-ministro ser julgado e ser completamente branqueado. Têm que ver deputados, presidentes de Câmara, serem detidos dia após dia e olharem para a carta de Vítor Hugo como se fosse a solução dos seus problemas. Certamente que esperariam dos portugueses, daqueles eleitos, muito mais do que ler cartas de Vítor Hugo. Esperariam ação, esperariam firmeza e não teriam medo nem receio dos resultados quando temos a razão certa e temos a história do nosso lado. No último aparente julgamento de instrução, um juiz dirigiu-se a um caso escandaloso como fantasia, delírio, e a palavra que mais ouvimos foi prescreveu. Uma vergonha à vista a céu aberto de Portugal, que olhava incrédulo, enquanto outros aqui faziam citações e diziam que há justiça ou que é da justiça, o país via como é possível sair deste lugar aqui debaixo de Primeiro-Ministro, sair e ter uma vida dourada ao gozo e escárnio do dinheiro dos portugueses que tanto lhes custa todos os dias a ganhar. O Sr. Deputado Jorge Lacão, sejamos democratas. Sejamos democratas. É isso mesmo que os portugueses esperam ouvir esta tarde. Sejamos democratas. Enquanto olham para o Presidente de Câmara que está a ser julgado por corrupção, enquanto olham para o Presidente de Junta que desviou o dinheiro para os carros pessoais e que andou a fazer viagens com o dinheiro dos contribuintes, meus amigos, sejamos democratas.
Afinal, têm que ter cuidado com aqueles que só acham que a democracia é um processo e estão cá para a destruir porque são uns mauzões e, quando puderem, farão deste Parlamento uma Câmara unitária e securitária. Mas não é assim, Sr. Deputado. É que entre ser democrata e olhar para as pessoas como estúpidas vai uma grande diferença. Entre dizer que somos democratas e gozar com os portugueses vai uma enorme diferença. Dos portugueses que se veem com a maior carga fiscal de sempre, que se veem a pagar impostos que nunca mais acaba e veem que políticos ou não políticos conseguem pôr o dinheiro atrás das costas, sair pela porta de trás e desaparecer sem serem vistos. Uns em Cabo Verde, outros nas Filipinas, outros aqui na Ericeira ou em Cascais, a gozar com quem paga o salário dos portugueses. Não podemos é dizer aos portugueses que a razão pela qual ex-primeiros ministros como aquele que aqui referi sairão impunes de grande parte dos seus crimes é porque os direitos humanos aí o exigem, a presunção de inocência e o sejamos democratas assim o exigem. Boa sorte a explicar isso aos portugueses. E boa sorte a explicar que aqueles que tinham o dever primeiro de gerir e zelar pela coisa pública foram os primeiros a enriquecer à sua custa e a desaparecer escudados numa lei que já podia ter sido alterada e não foi alterada porque a esquerda e a extrema-esquerda não quiseram. A verdade, Sr. Presidente e Srs. Deputados, é que o Partido Socialista está no governo há 7 anos. Tem uma maioria estável, ou teve durante 5 anos. E tem o PCP sempre pronto a dar a mão em todos os anos que se seguirão, com medo de eleições antecipadas. Com todo este cenário extraordinário, como é que não se consegue aprovar uma norma de enriquecimento injustificado ou ilícito? Com uma maioria parlamentar clara, que os portugueses concederam em 2015 e em 2019. Só não aprovam se não quiserem. Mas a regra e a justificação vão sempre ser as mesmas. Não podemos por isto, não podemos por aquilo, não é o momento, mais para a frente será. Entretanto, a legislatura acaba, já não estão em maioria, a culpa será da direita. Portugal tem descido sistematicamente nos índices de transparência e contra a corrupção. Portugal tem sido dos países do mundo onde um ex-primeiro-ministro está a ser julgado e de forma inacreditável perante a opinião pública. Portugal tem descido sistematicamente na avaliação da OCDE, na luta contra a corrupção, na luta contra a fraude fiscal e contra o branqueamento de capitais e na luta contra o tráfico de influências. Temos um antigo ministro preso na cadeia de Évora por tráfico de influências. Um antigo ministro preso a receber uma subvenção vitalícia paga por todos os portugueses. E isso continuamos a olhar dizendo que não podemos fazer nada, ou como diria o Sr. Deputado Jorge Lacão, sejamos democratas. E se assistissem telecomandados ao debate de hoje, perceberiam que frases bonitas, frases com glória ou sem glória, apelos à democracia, à liberdade, à dignidade, apelos aos valores são muito belos, mas não resolvem o problema ali mesmo ao lado, na sua terra. Não resolve o que tiveram que viver durante os últimos 10, 20, 30 e 40 anos. Não resolve a saúde da nossa democracia. Por isso, não vale de nada, em abril, virmos com cravos ao peito, louvarmos as grandes instituições que temos ou citar Vítor Hugo para dizer que adora a nossa democracia e as nossas instituições, quando, na verdade, nós sabemos que não é esse o sentimento dos portugueses e a desilusão impera e progride a cada dia que passa. Cada voto contra o enriquecimento injustificado é uma maior quebra na nossa democracia. Cada voto contra esta proposta de enriquecimento justificado terá que ser justificado aos portugueses. A razão pelo qual, com a oportunidade nas mãos, decidimos não criminalizar mais uma vez, pela 18ª vez, o enriquecimento injustificado. Que enquanto se grita por fascista, racista, extremista, quem verdadeiramente destrói a democracia são os que pegam no dinheiro dos portugueses, o põem ao bolso, desaparecem e destroem a confiança no sistema. Esses são aqueles que destroem a democracia. E esses são aqueles que nós queremos sentar no banco dos réus. Aqueles que destroem a democracia não são aqueles que o Partido Socialista, o PCP ou o Bloco de Esquerda apelidam de extremistas, de racistas ou de fascistas. Aqueles que destroem a democracia são aqueles que, usando e abusando das instituições do Estado, que, usando e abusando do poder público, vão minando a confiança dos portugueses, apropriando-se dos seus bens, sem terem que dar qualquer justificação. Artifícios banais, fogo de artifício. Seria assim que lá fora as pessoas hoje olhariam para este Parlamento, que encontrou uma camada de belos argumentos para votar mais uma vez contra o enriquecimento injustificado ou ilícito. E para aqueles que dizem que nunca levaremos a bom porto porque é contra a Constituição, eu direi sempre que a verdadeira Constituição é o povo português. E tenho a certeza de uma coisa, que se a luta for entre o povo português e a Constituição, não será a Constituição a vencer, será o povo português a vencer, porque é isto que o povo português quer, queira e é concluir, isto que o povo já concluiu o seu tempo. Vou terminar. E é isto que o povo português merece. Se soubéssemos ser democratas, muito obrigado, Sr. Deputado. Tem de concluir. Vou concluir. Se soubéssemos ser democratas e hoje honraríamos a vontade do povo português. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nesta intervenção que, por rejeição dos partidos aqui presentes, decidiram não fazer esclarecimentos, penso que foi a primeira vez que aconteceu, e eu agradeço-vos muito cada passo que dão no sentido de se destruírem a vocês próprios. É um passo enorme, extraordinário, que eu agradeço e que os portugueses lá fora reconhecerão. Mas eu vou responder ainda assim. Porque, Sr. Deputado João Oliveira, eu vou-lhe dizer uma coisa nesta intervenção. Disse que isto era um fingimento e que a luta contra o enriquecimento ilícito é um fingimento e que nós ficaríamos a falar sozinhos. Sabe, Sr. Deputado, o Chega nunca tem medo de ficar a falar sozinho, porque fica a falar com milhões de portugueses lá fora que estão a assistir neste momento à recusa do PCP, que durante anos andou a falar de enriquecimento ilícito, a discutir hoje o enriquecimento ilícito. Mas também era bom o Sr. Deputado explicar porque é que em 2015 votou contra o enriquecimento ilícito. Porque é que veio aqui a este Parlamento votar contra, ao lado do Partido Socialista, a 29 de maio, já que gosta tanto de bases de dados, vá lá confirmar, a 29 de maio, quando votou contra o enriquecimento ilícito. E também dizer-lhe, Sr. Deputado, que falou muito do projeto do PCP, mas a mim pode-me pedir esclarecimentos que eu dou-lhe, porque se quiser falar de direito, falamos. O vosso projeto mais não é do que um acréscimo de deveres declarativos, que basicamente diz isto. Diz, quem tiver património, que ninguém consegue explicar como, que apareceu por acaso, como diz o Bloco de Esquerda, que cai do céu, basta enviar à autoridade tributária, no prazo previsto, uma declaração para efeitos fiscais, após o início dos efeitos da presente lei. Olha que bonito. Eu tenho património que não sei como explicar, o que é que faço? Faço a modelo 10 do IRS. Olha, foi assim. O património caiu-me do céu, agora está aqui. Foi um incremento de categoria G. Levem lá com isto e esqueçam. Isto é o projeto do PCP. E se quiser pedir esclarecimentos, peça-me, que eu tenho aqui o seu projeto e sabem que este projeto, se há coisa que não faz, é combater a corrupção e combater o enriquecimento ilícito. Mas, Sra. Deputada Cláudia Santos, eu tinha que guardar para si uma grande parte desta intervenção, quando disse, de facto, é verdade, que a riqueza incompreensível devia ser criminalizada num cargo político. Mas isso é só a conversa do Partido Socialista. Porque todas as vezes que veio esta bancada, votaram contra. Com cartas do Vítor Hugo ou sem cartas do Vítor Hugo. Se quiser cartas do Lenin, eu também lhe envio. Porque a verdade é que o PS só quer é votar contra. O José Sócrates dizia que não porque não é o momento. O António Guterres dizia que não porque a questão não se está a colocar lá fora. E a doutora Cláudia Santos diz que não porque o Vítor Hugo não gosta e gosta muito do nosso sistema judicial penal e da nossa tradição. Cada um escolhe os motivos que entende. A verdade é esta. O PS não quer criminalizar o enriquecimento ilícito. Porque se quisesse, na sexta-feira, trazia aqui o enriquecimento ilícito. Ou vai dizer que não tem meios para o fazer com 100 e não sei quantos deputados para preparar um projeto. Tinha todas as formas e momentos para o ter feito e não o quis fazer. Disse que a presunção de inocência é um motivo atendível. E é sem dúvida, Sr. Deputado. Por isso, nós, no nosso projeto, fizemos questão de referir um motivo justificado que caberia ao próprio para ter que justificar como é que aquele património ocorreu. É que não há outra forma de fazer isto. A outra forma é seguir esta via do PCP, que é aumentar obrigações declarativas e criminalizar uma obrigação declarativa. Isso sim é um truque penal, porque é dizer assim, o crime não está no enriquecimento, está em falhar uma obrigação declarativa. E a Sra. Deputada sabe isso muito bem, porque isso já foi dito não por mim, mas por muita gente antes de mim, muito melhor que nós os dois, que aqui estamos hoje sentados. E, portanto, se esses o dizem, e a Sra. Deputada sabe bem que o dizem, o que estamos a fazer com estas propostas é criminalizar obrigações declarativas acrescidas. E isso, com uma pena até 5 anos de prisão, é risível. Risível face ao nosso ordenamento jurídico e risível face aos ordenamentos jurídicos lá fora, e a Sra. Deputada sabe bem. Temos é que ter coragem de resistir e dizer que o que estamos a criminalizar é aqueles que enriquecem sem justificação. Isso é que nós devíamos ter coragem de fazer. Quem não tem um mínimo de justificação, e porque de facto o dinheiro não cai do céu, não podemos dizer que se eu começar a andar de barco e chegar de avião ao Parlamento, que foi tudo normal com o meu salário de deputado. Então é isso que temos, sem papas na língua, e claro para os portugueses perceberem que é isso que queremos criminalizar e não andar aqui à volta com as cartas do Vítor Hugo e as cartas do Papa, porque o que nós precisamos é de criminalizar o enriquecimento ilícito. Sr. Deputado, no filme Feios, Porcos e Maus havia uma expressão que era a seguinte: andar à procura de trabalho e pedir à Virgem Maria para nunca o encontrar. É o que o PS faz com o enriquecimento ilícito. É vir aqui falar do Vítor Hugo, falar disto e daquilo, mas quando chega ao momento de votar, é a democracia, é os direitos humanos, é a presunção de inocência. Boa sorte a explicarem isso lá fora do que é a presunção de inocência na luta contra a corrupção e contra o enriquecimento ilícito. Que é, se quer ou não, disse o Sr. Deputado, criminalizar este comportamento em titulares de cargos políticos. E os outros? E os outros ficam fora do projeto do Bloco de Esquerda? O próprio Bloco pôs cartazes pelo país inteiro a dizer, meus senhores, o dinheiro não cai do céu. Vem agora à Assembleia dizer que só quer criminalizar os titulares de cargos políticos. E os outros, Sr. Deputado?
E os outros que enriquecem à custa do dinheiro dos portugueses e que não conseguem explicar nunca como é que o dinheiro lhes apareceu. Se o dinheiro não cai do céu, como diz o Bloco de Esquerda, deviam ter coragem de hoje votar a favor deste projeto, porque considera e toca no ponto verdadeiro, que é criminalizar quem enriquece sem motivo, dar uma justificação para isso e combinar isso com declarações fiscais, que era isso que deveria ser feito. E se o Sr. Deputado fosse coerente com aquilo que defendeu hoje e no passado, votaria favoravelmente o projeto do Chega. Carlos Peixoto, de facto, é verdade. É perguntar-nos como é que o Partido Socialista, no centro deste debate, sempre votou contra estas propostas. Mas eu também lhe pergunto, Sr. Deputado, seria expectável que um Primeiro-Ministro como José Sócrates permitisse à sua bancada votar a favor do enriquecimento ilícito? Não seria expectável. E, portanto, nós temos que dar o seu a seu dono. A verdade é que José Sócrates foi coerente do minuto 1 ao último, que é o enriquecimento ilícito é uma vergonha. E para ele eu percebo que seja uma vergonha, porque todos vimos o que aconteceu, e o Sr. Deputado referiu-o bem, naquele, vou tentar ser respeitoso, naquele juízo de instrução em que ia sendo lavado à medida que a hora avançava e que os portugueses, a verem direto na televisão, assistiam atónitos a uma situação dessas. Mas e nós devemos nos lembrar de algo que o PSD aqui hoje recordou também, que é o que é que o PS fez quando o Tribunal de Contas alertou para os riscos de corrupção e alertou para os riscos de corrupção na contratação pública. Afastou o Presidente do Tribunal de Contas e fez dispensa de visto prévio para a contratação pública. Isso é o que fizeram em matéria de corrupção. Por isso eu não me espanto que o PS queira efetivamente votar contra esta proposta de enriquecimento ilícito. Esta Assembleia não é eleita pelo Tribunal Constitucional. É eleita por todos os portugueses lá fora. E os portugueses, tenho a certeza, que se lhe perguntasse o que é que querem, querem criminalizar o enriquecimento ilícito ou as obrigações acessórias, tenho a certeza que 95% diriam que quer criminalizar o enriquecimento ilícito. Não seria o Vítor Hugo, certamente. Nem seriam alguns dos nossos melhores especialistas, mas seria o povo português soberano na decisão que tem que tomar em matéria de justiça. Mais uma vez, o que vamos fazer é aprovar ou não aprovar uma estratégia contra a corrupção que de enriquecimento ilícito fala zero. O que faremos, se aprovarmos a estratégia do Partido Socialista, é o pior golpe que damos na luta contra a corrupção em Portugal. Conhecerá que nos próprios acordos do Tribunal Constitucional houve quem entendesse que esta proposta parecida não violava a presunção de inocência. Reconhecerá que em muitos países da Europa e do mundo há propostas semelhantes a esta, com o princípio da presunção de inocência tão ativo e tão firme como a nossa. E se gosta de direito comparado, vá lá estudar o direito comparado para ver como há países do mundo onde o princípio da presunção de inocência é levado muito mais a sério do que em Portugal, nomeadamente em termos de prisão preventiva e de medidas de coação, e tem efetivamente este tipo de modelo e de proposta. Não se justifique na coerência, Sra. Deputada, para fazer o que o PS não quer fazer: criminalizar o enriquecimento ilícito.